Hein, gurizada? Então tá, eu queria aproveitar com vocês isso que aconteceu agora há pouco, para a gente trazer à tona aqui, sei lá, um conjunto de conceitos aqui. Primeiro, um conceito, explorar aquele assunto da supervisão com presença, como aquilo ali é importante, tá? E outra coisa, misturado com esse troço da supervisão com presença, que caos que a gente está hoje no país em termos de inteligência mesmo, sabe? Em termos do compromisso em saber a verdade, como é que as coisas funcionam. Então vocês vejam assim, ó, olha que legal, olha que legal. Se a pessoa vem aqui para consertar um negócio, ela entende daquilo, ela é a profissional daquilo ali. Só que nós, de uma maneira geral no Brasil, nós não estamos com solidez conceitual daquilo que a gente faz e nós não conseguimos juntar o conceito com a prática. Nós não conseguimos organizar o pensamento e as reflexões para poder resolver os problemas que são da nossa área de competência. Nós não conseguimos resolver o problema com maestria. Vocês vejam que o que o rapaz ia fazer ali? Ele sugeriu um concerto, ia ser aquele concerto que ele sugeriu. Só que, com base naqueles conceitos de faça supervisão com presença, porque as pessoas, elas têm uma desordem mental do conhecimento delas. Então faça 538 perguntas para a pessoa, pergunte para ela se esse é o único caminho, pergunte para ela se não tem risco de quebrar, e se quebrar, qual vai ser a possibilidade de conserto, se tem outra alternativa, por que ele vai fazer assim, quais os materiais que ele vai usar, se só existem esses materiais ou existem outros materiais. E quando a gente vai fazendo esse questionamento, o que, quem, quando, como, onde, porquê e recursos que tu vai utilizar, a gente ajuda a pessoa a colocar a mente dela em ordem e o conhecimento é dela. Tu descobre a bagunça mental da pessoa, que ela não consegue colocar em ordem. Tu começa a descobrir que a pessoa, mesmo que ela tenha um monte de conhecimento, ela não consegue botar em ordem hierárquica, hierarquia, o que é mais importante fazer, ou ela não consegue pegar o conhecimento dela e botar em alternativas. Eu tenho alternativa A, B, C, D. É a gente que tem que perguntar para a pessoa quais as possibilidades que existem. Ou seja, na verdade, pessoal, o que a gente está fazendo? Nós estamos utilizando do mundo da inteligência lógica, que se foi no Brasil, que me bate um desespero. Cada ano que passa, mais consciência eu tenho, muito mais consciência eu tenho, de que a formação brasileira liquidou com o raciocínio lógico. E tu te dá conta do seguinte, o cara pode ser o que for, é um médico, é um engenheiro, é um pedreiro, é um advogado, é um pedreiro, é um encanador, o conhecimento dele está todo desordenado. Ele não consegue colocar o conhecimento dele em forma hierárquica. Primeiro isso, para poder passar uma visão perfeita do que ele vai fazer. Ele não consegue te dar alternativas. Quais as alternativas possíveis para te ajudar, para te dizer o que ele vai fazer e para te ajudar a tomar uma decisão. E o pior de tudo, vamos dizer que a pessoa, vamos dizer assim, a pessoa só não tem, Vinícius, condições de falar, mas ela sabe. O que a gente descobre quando nós fazemos essa supervisão com presença? Ela não sabe. Ela vai, é como alguém que tem um baú cheio de ferramentas, vamos dizer um marceneiro, tá bem? Que tem um baú cheio de ferramentas. Ele conhece as ferramentas. Mas ele mete a mão dentro daquele baú, de olho fechado, e pega qualquer uma e sai metendo o martelo nas tábuas. Depois ele descobre que não era o martelo. Mas ele, em vez de parar e pensar qual a ferramenta que ele vai pegar, ele mete a mão naquele baú de conhecimento dele, que ele conhece, pega outra ferramenta que ele sabe usar. Aí ele pega um serrote, sai serrando a tábua, porque ele sabe usar a ferramenta.
mas ele não consegue botar em ordem que o serrote não é para aquele momento, ou que ele tem várias possibilidades. Talvez ele tenha uma ferramenta que é muito mais adequada. Isso é do mundo do desenvolvimento da inteligência intelectual, que infelizmente no Brasil, não é por culpa nossa, porque nós somos vítimas disso, foi pro saco, tá bom? Então, quem ocupa papel de comando, as pessoas que ocupam papel de comando, as pessoas ou que querem ocupar papel de comando, ou que infelizmente, por um motivo ou outro, caiu o comando na mão da gente, é o seguinte: essa ferramenta da supervisão com presença, que a base da supervisão com presença é lide com a sua equipe sempre alicerçado nas seguintes perguntas: o que, quem, quando, como, onde, porquê e recursos. Quando tu fores orientar a tua equipe, tu é um gerente, tu é um coordenador de alguma coisa. Quando tu for passar uma ordem para alguém, passe uma ordem estruturada. O que é para fazer? O que, quem, quando, como, onde, porquê e recursos. Inclusive nós vamos descobrir que nós vamos descobrir com isso que nós não temos o conhecimento completo da ordem que nós queremos passar. Muitas vezes nós não conseguimos orientar o colaborador, dizer para ele o que, quem, quando, como, onde, porquê e recursos que eu quero que tu faça. Então eu não consigo coordenar. E quando eu vou fazer a supervisão do trabalho das pessoas, eu tenho que sempre fazer essas perguntas para eles. E aí, o que está fazendo? E aí, com quem tu falou? E aí, quando que tu fez, quando que tu vai fazer? O que, quem, quando, como? E aí, como é que tu vai fazer isso? Como é que tu fez? Mas como é que tu está pretendendo fazer? O que, quem, quando, como, onde? Onde que tu vai guardar? Mas aonde que tu vai colocar isso aí? Mas aonde que tu vai passar esse fio? Mas aonde que tu vai arquivar isso? O que, quem, quando, onde? O que, quem, quando, como, onde? Por que tu vai fazer isso? Mas por que tu vai fazer assim? E que recursos que tu está utilizando? Mas tu vai usar qual recurso? Mas aí não vai dar. Tu vai guardar isso, tu vai usar no telefone, tu vai usar uma câmera, tu vai usar uma enxada, tu vai usar... Então, quando a gente faz essas perguntas de o que, quem, quando, como, onde, porquê, recursos, para supervisionar os nossos subordinados, a gente descobre um monte de falha. E a gente descobre que as pessoas não estão sabendo exatamente o que vão fazer. E não é por maldade, não. É por falta de conhecimento, um pouco. É por falta de inteligência intelectual, que o Brasil se foi por água abaixo. E as pessoas não sabem nem o que estão fazendo. É um Brasil de tentativa e erro. Nos transformamos num país de gente tentando e errando. E depois só diz: olha, eu fui fazer lá, mas aí quebrou. Tem que comprar um novo. Olha, eu coloquei lá, mas aí... Coloquei no arquivo lá, mas aí, não sei, desapareceu. Entendeu? E vira nisso aí. O país virou nisso. Então, quem tem cargo de comando tem que ter consciência disso. Até para poder interferir. Porque quando a gente aplica essa ferramenta de supervisão com presença dessa maneira, tu consegue fazer a leitura dos riscos. E aí a gente consegue interferir orientando os subordinados a fazerem a coisa certa. E não tem outro caminho. Infelizmente, esse é o caminho. Ou, felizmente, né? Que bom que a gente descobre qual é o caminho. Tá legal? Joia? Bom, eu fui fazer esse comentário aqui com a minha equipe, estão aqui, né? E aí eles pediram para gravar e para dividir, né, os bastidores, né, isso? Como é que a gente trabalha aqui. Eu gosto muito de unir teoria com prática, os conceitos com a prática. Eu vivo todos os dias enxergando na dinâmica, na rotina das empresas, do nosso dia a dia, a utilidade dos conceitos. E o pessoal pediu para gravar, para dividir, seja lá com quem for que vocês vão publicar aí, né? E porque o pessoal aqui acha que esse tipo de assunto é corriqueiro em praticamente todas as empresas. Eu também acho, aliás, eu tenho certeza. E eu não sei se para vocês isso é corriqueiro. Seria interessante saber
se esse tipo de assunto que eu comentei aqui é de interesse, se cai alguma ficha, se é de interesse de vocês ou não. Ok? É isso? Feito?